Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Meu nome é Patrícia, eu sou professora da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Glória em Taguatinga, do Distrito Federal, e vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós te apresentamos as nossas vidas e pedimos que o Teu Espírito Santo seja conosco, nos conduzindo, nos dando sabedoria, nos dando entendimento e discernimento da Tua Palavra. Que o Senhor, Pai, venha aumentar a nossa fé, que o Senhor, Deus, venha nos fortalecer, nos encher, meu Pai, com a Tua graça, com o Teu Espírito Santo, Senhor, com a Tua presença. Que o Senhor repreenda das nossas vidas todo o mal, todo levante do inimigo, todo desânimo, meu Pai, tudo aquilo que não vem de Ti, nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor. É isso que nós pedimos, meu Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é A Visão do Templo e o Milênio. E nós vamos fazer a leitura bíblica que está em Ezequiel, capítulo 43, do versículo 1 ao versículo 9, que diz assim: Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente, e levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo, e ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim. E me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim, e a sua prostituição, e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Então, nessa passagem aqui que nós acabamos de ler, nós vemos que o Senhor mostrou mais uma visão para Ezequiel. E depois das visões que ele teve sobre discursos de juízo para o povo, de castigo, coisas que aconteceriam com o templo e contra a cidade de Jerusalém, contra o povo, aí depois nós vimos que o Senhor, ele começa a dar profecias de esperança. Então, na lição passada, nós falamos sobre a restauração de Israel, né? O que Deus vai fazer com o povo, como Deus vai colocar um espírito no povo, vai trazer eles de volta para Jerusalém, vai transformar eles novamente em nação, e nós vimos que isso já está acontecendo, que hoje já existe a nação de Israel. E aí nessa lição de hoje, o Senhor fala agora de um novo templo, de como o Senhor vai fazer e de como o próprio Deus, né, através de Jesus, vai reinar junto ao povo, que não haverá mais injustiça, não haverá mais pecado, não haverá mais prostituição do povo de Israel. Então essas agora são promessas divinas para um novo tempo do povo de Israel. Então o final de Ezequiel, os últimos capítulos de Ezequiel são todos profecias de esperança, de restauração, e é isso que nós vamos ver nessa lição de hoje. O primeiro tópico fala sobre o que vem depois da restauração. O primeiro subitem fala sobre a porta oriental do templo. Então, os capítulos 40 a 42 descrevem com detalhes como será o templo, as suas áreas, os seus espaços, as suas dimensões,
mas somente no capítulo 43, do versículo 1 ao 12, é que fala sobre a glória, enchendo o templo, enchendo a casa do Senhor novamente. Então, na descrição do templo, Ezequiel ele é levado à porta que olhava para o Oriente, e quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta volta a falar dessa mesma porta. E a intenção do Espírito Santo é fazer com que o destinatário original dessa profecia lembrasse da glória de Deus. E quando a glória de Deus se afastou do templo, foi também através da porta oriental, né? Então foi em direção ao Oriente, e o seu retorno será pelo mesmo caminho. Então, da mesma maneira que a glória se foi pelo mesmo caminho, ela retornará. Amém? O outro subitem, ele diz assim, 3 observações importantes. Observe que a glória de Deus, ela vinha do caminho do Oriente. Quando Ezequiel recebeu a missão, a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém, e nós vimos que quando ele profetizou isso, as pessoas não acreditaram, elas acharam que não aconteceria, e aconteceu exatamente como ele falou. Ele viu o afastamento da glória de Deus para o Oriente, como sinal da sua retirada do meio do povo. A voz como de muitas águas, que nós lemos aqui no versículo 2, ela é uma expressão metafórica para indicar o poder de Deus. E esse ser que aparece na visão do profeta como semelhança de um homem, também apareceu em Ezequiel 1:26, é o Messias, é o próprio Jesus antes da sua vinda como homem em carne à terra. E lá em João 1:14 diz, né? Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, quando ele veio ao mundo na plenitude dos tempos. Amém? O próximo subitem, o título dele é As Reminiscências. Então, a comunicação profética, elas continuam da mesma forma da atividade profética de antes. Então, durante o capítulo de Ezequiel, nós vamos observar que o Senhor, ele se manifestou para ele de maneira semelhante, através de visões, e muitas vezes ele fazia referências a visões que ele já tinha visto, que ele já tinha mostrado para o Senhor. E aqui acontece isso novamente. Ezequiel compara essa visão com a de sua primeira experiência como profeta. E nós estudamos na lição 4 que a glória de Deus se retirou do templo de Jerusalém como sinal da retirada de Deus do meio do povo, ou seja, o Senhor não estaria mais no meio deles, não estaria mais junto com eles. E depois de 14 anos da destruição da cidade santa, né, Jerusalém, Ezequiel foi levado de volta em visão para Jerusalém. E no ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, está lá em Ezequiel 40, versículo 1, estamos falando de 28 de abril de 573 ou 572 a.C. Ou seja, essa revelação, ela é escatológica, não é para o contexto histórico daquela época, não é para aqueles dias que o profeta ainda estava vivo, mas era algo que ia acontecer no final dos tempos. Amém? O outro tópico fala sobre o templo do milênio. O que é esse milênio? Primeiro vamos explicar. A Bíblia diz que quando Jesus voltar pela segunda vez, ele vai reinar por um período de 1000 anos junto com os santos. Ou seja, Satanás vai ser preso, não vai ter influência, não vai ter interferência de Satanás. Vai ser 1000 anos com Jesus reinando, com o auxílio dos santos, daqueles que foram salvos, daqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição.
Então vai ter um período de 1000 anos do reinado de Jesus. Então esse é o período do milênio. E aí existe um contraste entre o que o profeta viu quando foi levado em visão ao templo de Jerusalém e o que ele via nessa visão, porque ele teve duas visões relacionadas ao templo. A primeira, nós estudamos que o Senhor levou ele dentro do templo em visão durante o período que o povo estava em pecado e Ezequiel viu as abominações que o povo estava realizando dentro do templo. E agora ele é levado novamente para dentro do templo, só que aqui a gente vai observar que o templo tinha características diferentes, ou seja, não era aquele mesmo templo. E o Senhor, ele dá uma visão detalhada para Ezequiel exatamente de como será esse templo, do que vai ter nesse templo. É uma visão bastante específica, mas é um templo diferente, ou seja, não é o mesmo templo que existia em Israel, não tem as mesmas características. Por exemplo, alguns utensílios que existia no primeiro templo, como a arca, como o altar do ouro e do incenso, o candelabro, o castiçal, a mesa dos pães da proposição. Então, esses utensílios, eles já não estavam mais presentes no segundo templo. Características diferentes, porque vai ser um novo templo, vai ser diferente do primeiro templo. Então, comparado com o que se conhece da casa de Deus em Jerusalém ou do tabernáculo do povo, quando eles estavam caminhando ali no deserto em direção à terra prometida, também era diferente. É um templo atípico, diferente do que eles conheciam. Por quê? Porque o tabernáculo e o primeiro templo, eles tinham toda a sua estrutura, o seu funcionamento e os seus rituais e utensílios apontando para Cristo Jesus. Só que tudo isso já se cumpriu na sua vida. Então, esses utensílios, eles não vão ser necessários nesse segundo templo. Por quê? Nesse templo que Ezequiel viu? Porque vai ter o próprio Jesus. Tudo já se cumpriu em Jesus e vai ser o templo onde Jesus vai reinar, né? De onde Jesus vai estar ali, né? Quando ele fala lá nos versículos que nós lemos, o versículo 7, ele diz assim: o Filho do Homem diz: este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Ou seja, é o próprio Jesus que vai estar ali. Não precisa mais desses rituais, não precisa mais desses símbolos. Nós vamos ver que vai existir ainda alguns memoriais, mas aquelas coisas típicas do primeiro templo que simbolizavam Jesus não vai mais existir. O outro subitem fala sobre uma dispensação diferente. O último bloco do livro de Ezequiel, os capítulos 40 ao 48, focam nesse novo templo, na forma de adoração, a partilha da Terra Santa entre as tribos de Israel. Tudo isso aponta para o milênio que não está profetizado apenas no livro de Ezequiel. Ele também está anunciado no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20 fala sobre o milênio, anunciado também por Isaías. Ele também fala por esse tempo, onde Jesus vai reinar durante 1000 anos. E há muitas interpretações sobre o templo de Ezequiel. E é difícil a gente separar o que é literal daquilo que é simbólico, porque ainda não aconteceu. Então nós não sabemos exatamente como vai ser. Nós sabemos que esse é o templo do milênio, mas como Jesus já foi sacrificado por nós, não vai haver mais a necessidade do sacrifício de animais. O incenso, ele representa as nossas orações. O castiçal, ele tipificava Cristo como a luz do mundo. E a era messiânica, ela será marcada pela presença real e literal
de Jesus Cristo, e por isso que não é necessário mais a presença dos símbolos que existiam no templo no Antigo Testamento. Um ritual diferente. Sem a Arca da Aliança, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a Arca do Concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Está lá em Jeremias capítulo 3, o versículo 16. Então, a Arca da Aliança, ela não aparece mais no templo de Ezequiel e nem mesmo no templo de Zorobabel, que foi o segundo templo que foi construído em Jerusalém. A última vez que a arca aparece na Bíblia foi no reinado de Josias, em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 3. Depois disso, a arca ela desapareceu completamente da história. A Arca da Aliança, ela era o símbolo da presença de Deus. E no Antigo Testamento ainda, como eles pecaram, como todas essas coisas aconteceram, e o próprio Ezequiel viu, a retirada da presença de Deus do meio do povo de Israel. Então, o sumiço da Arca da Aliança representa isso, a retirada da presença de Deus do meio do povo também, mas aí vem Jesus em carne e osso, e então a presença de Deus retorna para o meio do povo de Israel, e depois que ele morre e ressuscita, ele continua habitando no meio do seu povo através do Espírito Santo de Deus. Amém? O próximo subtópico diz assim: como explicar os sacrifícios no milênio? Quando a gente lê Ezequiel capítulo 33, do versículo 18 ao 27, nós vamos ver que ele faz referência, ele descreve os sacrifícios, como se fosse ainda existir sacrifícios nesse templo do milênio. Como Jesus já fez o sacrifício definitivo por nós, pelos nossos pecados, nós sabemos que não é mais necessário a oferta de sacrifícios, como era no tempo de Moisés, na lei mosaica, porque Jesus já fez o sacrifício definitivo. Existem algumas explicações, algumas interpretações para esse sacrifício que ele descreve aqui, que acontecerá no templo do milênio. A principal interpretação, a mais aceita, é de que o sacrifício vai ser um memorial como o sacrifício de Cristo. Então eles vão fazer sacrifícios, mas não vai ser mais pelos nossos pecados, vai ser em memória ao que Jesus Cristo fez por nós, como é a ceia do Senhor Jesus hoje. Então, hoje em dia, nós celebramos a ceia em memória ao sacrifício de Jesus. A interpretação mais aceita é de que no templo do milênio vai haver sacrifício em memória, em lembrança ao sacrifício que Jesus fez pelos nossos pecados. Mas isso também é teoria, nós não sabemos exatamente. Somente o próprio Deus é que sabe. O que nós sabemos é que a própria Bíblia diz que não é mais necessário a oferta de sacrifício pelos nossos pecados, porque Jesus já fez o sacrifício definitivo e no templo do milênio não vai haver pecado, porque o diabo ele vai estar preso. Amém? O próximo tópico fala sobre a santidade e glória. A glória de Deus volta ao templo. O Espírito Santo levou Ezequiel novamente ao átrio interior do templo, como havia feito anteriormente lá em Ezequiel, capítulo 8, do versículo 1 ao 3. Só que daquela vez o Senhor mostrou coisas ruins que estavam acontecendo ali. Dessa vez é completamente diferente, porque agora o Senhor ele leva Ezequiel ali no templo e o que ele vê são adoradores. O que ele vê é a glória de Deus enchendo o templo, enchendo o átrio, enchendo a casa do Senhor.
como aconteceu quando Moisés dedicou o tabernáculo ao Senhor, e também como aconteceu quando Salomão inaugurou o templo. Amém? Então aqui mais uma vez mostra a glória do Senhor enchendo o templo, ou seja, a glória de Deus voltando para o meio do povo de Israel. Amém? O outro subitem fala sobre a identidade do guia celestial. Quando Ezequiel fala nessa profecia que nós lemos, diz que aparece um homem, né? E eu já até reli o versículo, e esse homem que está de pé junto ali a Ezequiel, falando com ele, é o próprio Jesus, porque ele fala na primeira pessoa. Pelas características, né, ele falando na primeira pessoa, ele dizendo: este é o lugar do meu trono, onde eu vou colocar a planta dos meus pés. Ele está falando que é ele que vai estar ali. E nós sabemos que quem vai reinar no milênio é o próprio Senhor Jesus, através das profecias que estão na Bíblia. Amém? Porque vai ser 1000 anos de Jesus reinando. E então aqui foi o próprio Jesus falando ali com Ezequiel, mesmo antes dele vir à terra como homem, mesmo antes dele morrer pelos nossos pecados. Então a gente vê que Deus, ele já tem um plano, né? Deus, ele já sabe desde a criação todas as coisas. E mais um motivo para a gente não se preocupar com nada, porque o Senhor, ele sabe tudo, ele está no controle de todas as coisas. O Senhor, ele não perde o controle, nada do que acontece é surpresa para Deus, porque ele sabe todas as coisas, ele tem o poder, ele tem o domínio, ele tem a autoridade. Nós podemos descansar, porque ele é um Deus forte, é um Deus poderoso e que está no controle de tudo. Ele está no controle do mundo. Deus, ele está no controle do Brasil, ele está no controle das nações, ele está no controle de Israel, e todas as coisas que acontecem é com a permissão do Senhor. E ele sabe exatamente o que vai acontecer, ele sabe os livramentos que ele vai dar para o povo dele, para a igreja dele, para Israel. Ele já tem tudo muito bem preparado, muito bem planejado, e nada vai acontecer diferente dos planos de Deus. Amém? Quando nós, seres humanos, fazemos planos, às vezes não acontece exatamente como nós planejamos, mas quando Deus faz um plano, vai acontecer exatamente da maneira que ele planejou. Amém? E o outro tópico fala sobre o subitem, fala sua santidade para sempre. Então, aqui nessa visão, desde o capítulo 40 até o 48, a gente vai ver o Senhor falando isso. E a gente viu nesses versículos que nós lemos no texto de abertura, que as abominações, a apostasia, a idolatria, a prostituição, tudo isso vai desaparecer do meio do povo para sempre. Então, será o lugar do trono de Deus, da planta dos seus pés. A santidade de Deus, de Jesus, é um dos atributos mais solenizados na Escritura. E no milênio nunca mais entrará coisa impura na cidade santa. Amém? Isso porque esta é a lei da casa sobre o cume do monte. Todo o seu contorno em redor será santíssimo, eis que esta é a lei da casa. Está lá em Ezequiel capítulo 43, versículo 12. Amém? E eu vou ler a conclusão, que diz assim: o chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. É assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo 1. Outra vez ele foi levado em visão para Jerusalém, quando testemunhou as abominações no interior do templo, razão pela qual a casa de Deus foi destruída. O retorno da glória de Deus
acontece depois da restauração espiritual de Israel no novo templo que Deus mostrou a Ezequiel em visão. Então, é interessante a gente ler a Bíblia, porque a gente vê exatamente quais são os planos de Deus para o seu povo. E aqui a gente está vendo quais são os planos de Deus para a casa de Israel. Na lição passada, a gente estudou sobre a restauração. Então, Deus falou que ia restaurar o povo, aquele povo que estava morto, aquele povo que estava sem vida, sem esperança, sem fé, espiritualmente mortos. Deus ia restaurar e ia colocar um espírito neles. E agora, o Senhor mostra que além dele restaurar o povo, ele vai restaurar o templo. Ele dá as dimensões exatas de como será esse novo templo, da mesma maneira que o Senhor deu para Davi, para a construção do primeiro templo, que foi construído por Salomão. Ele dá agora para Ezequiel, para a construção do templo do milênio, e que ainda não foi construído, mas será exatamente como Deus determinou. E aí o Senhor diz que a glória dele vai encher esse templo, da mesma maneira que encheu o tabernáculo que foi construído por Moisés, da mesma maneira que encheu o templo que foi construído por Salomão. Ele vai construir esse templo, ele vai encher da sua glória esse templo que vai existir no milênio. E a própria presença de Jesus vai estar ali, porque ele vai reinar. E diz que a glória de Deus vai voltar para o meio de Israel, e é nisso que nós cremos. Eu acredito exatamente em tudo que está escrito na Bíblia. E nós, como cristãos, eu falo sempre isso, a gente tem que acreditar na palavra de Deus. Nós precisamos ler, entender, estudar. Por isso que é importante a escola bíblica dominical, porque a gente aprende coisas que lendo sozinhos nós não aprenderíamos, nós não entenderíamos. E principalmente nos nossos dias atuais, que a gente vê que Satanás ele está entrando dentro da igreja, usando pessoas, pastores, pregadores, adoradores, para ensinar teologias erradas, teorias erradas, para distorcer o que está escrito na palavra de Deus. Por isso que é muito importante a gente ler, a gente estudar, a gente pesquisar, para nós não sermos enganados por essas novas teologias, por essas vãs filosofias, como diz a palavra de Deus. Amém? E essa é a lição de hoje, e até a próxima aula em nome de Jesus.